Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponza, eu sou presidente do clube e é um prazer ter você aqui de volta. Você que acompanha o Clubecast já sabe que a gente traz diversos empreendedores de diversos segmentos, trazendo muito conteúdo para você que empreende e quer entender um pouco mais de empreendedores de verdade. Antes de falar de hoje, já curte pra gente aí, bota o sininho para receber mais informações aí do Clubecast com seus diversos, centenas, milhares de empreendedores. Hoje estamos aqui com Mel Albuquerque. Tudo bom, Mel? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer enorme de receber aqui. Aqui a gente vai falar agora hoje sobre muita coisa, principalmente sobre educação parental, parentalidade positiva, não é isso? Isso aí. Perfeito. Gente, Melissa Albuquerque, vou apresentar para vocês aqui hoje. Melissa Albuquerque. Melissa Albuquerque é orientadora parental, jornalista, mãe de três, Maria Eduarda, Thomas e Leonardo, né? E durante 12 anos foi também fotógrafa de família, tirava fotos maravilhosas, vamos mostrar daqui a pouquinho essas fotos. Todos esses papéis formam uma base sólida e perfeita para ajudar pais a contar e reconstruir sua história de família, fortalecendo os laços de amor e afeto da relação entre pais e filhos. Vai ser bom esse papo, hein? Bom, né? Muito bom, muito bom. Oferece palestras, cursos, rodas de conversa, atendimento para pais e profissionais, ajudando a entender melhor o desenvolvimento dos filhos. Ou seja, vamos falar sobre isso também, porque não é gritando, nem batendo, nem nada que a gente resolve o problema, não é isso, Melissa? Aí. Perfeito, muito bom. Gente, Melissa Albuquerque, Mel Albuquerque, formação em abordagem sistêmica pela Tavistock and Portman em Londres, UK. Mel Albuquerque mora em Londres agora, não é isso? Já está lá há 5 anos, de passagem. Né? Veio de passagem 6 aqui. anos. 6 anos em Londres. Já tinha morado 5 quando era pequena, agora mais 6. Já tem 11 anos de Londres, né? Conhece bem Inglaterra. Aconselhamento para Nescott, Inglaterra. Treinamento em grupos familiares pela Fundação Anna Freud, em Londres também, UK. A Anna Freud é alguma coisa do Freud? É, filha. Filha? Caramba, impressionante. Filha, Temos aqui até com a gente, Freud, olha, que bacana. Ela é legal? É. Bacana, ó. Não tá mais viva. Que, né, sim, claro. Mas ela era bacana, ela era legal, seguia o pensamento do pai e tudo? Muito legal. Umas adaptações, mas sim. Perfeito. CBT, entrevista motivacional para crianças e jovens pela Fundação Anna Freud também, em Londres. Treinamento e evitação... Evitação? Escolar. Escolar. O que é evitação escolar? Quando a criança não quer ir pra escola. Eita, ferro. Aquela gritaria. Evita. Não vai. Você vai dar dicas rola um bloqueio. Você rola vai... um bloqueio, a criança é uma coisa muito séria. Não é que não quer ir pra escola hoje, não quer fazer prova. Não é. É bem... É um bloqueiozão mesmo. É bem pior. E que a gente tá vendo muito isso. Não só lá na Inglaterra, aqui também. Tá bom, maravilha. Em emoções também, baseado em emoções, na Tavistock and Portman também, em Londres, que é referência, né? Referência mundial. Uma referência. Certificado de disciplina positiva pela Associação PDA, fundada pela Jane Nelson, nos Estados Unidos. Treinamento em Mindful Parenting and Mindfulness Project, em Londres, também. Pós-graduação em Traumatic Stress and Studies pela Traumatic Research Foundation, nos Estados Unidos. Gente, olha, o currículo não para, hein? O currículo não para. Você tem que estudar, pós-graduação, olha só, pós em Neurociência e Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUC, Rio Grande do Sul. E certificação em Parentalidade Positiva pela Escola Magda Gomes, da Parentalidade Positiva, em Portugal. Exatamente. Certo? Maravilhoso. Melissa, Mel... Eu chamo de Melissa, é Mel, né? Mel Albuquerque. Mel, que currículo, hein? Bom, né? Isso tudo para poder saber o que a gente faz com a educação dos filhos, é isso? Pois é, que não se brinca, né? Não dá para fazer só uma formação, né? Uma formação em parentalidade bem específica, porque você vai percebendo que o conhecimento vai crescendo. Você precisa aprender um pouco mais de emoções, precisa aprender um pouco mais de cérebro, de comportamento, e aí você não acaba nunca mais, né? Porque você vai entrando na neurociência para entender o cérebro da criança, né? Isso. O que você diz, que a gente já conversou aqui antes de abrir esse microfone, é que muitas vezes ela não sabe o que ela está fazendo, porque é que não se desenvolveu ainda. Então não é uma birra por birra. Não. Né? É que ela não entende mesmo o que está acontecendo. Exatamente. Então, trabalhando com isso, a gente entende que os pais, eles não sabem, é falta de conhecimento mesmo, porque eles não estudaram isso, né? Ninguém estuda para ser pai. Hoje em dia, sim. É possível e é preciso estudar para você entender até onde o seu filho vai responder ao que você quer dele.
né? A gente tem que ajustar as nossas expectativas para o desenvolvimento cognitivo daquela criança. Não adianta você querer de uma criança de 2 ou 4 anos que ele responda como uma criança de 18 ou de 10, que seja, né? Sim. Então, quando a gente entende o funcionamento do cérebro, mesmo assim, que ele não tem essa capacidade, que ele não está te testando, ou que ele não está te enfrentando, ele não tem capacidade para isso. O cérebro dele ainda não está com os neurônios todos ativados. Mas depende, não tem uma idade que ele testa os limites dele? Então, é isso que não, né? Assim, isso não é verdade, ele vai então? descobrindo, ele vai explorando. E aí, dependendo da relação que ele tem com os pais, aí o pai vai tomar uma outra postura, né? De estar ali para que ele explore com segurança. Tanto fisicamente, o corpo e o mundo, quanto as suas emoções. E quando a gente não está preparado para isso, a gente vê como um enfrentamento. E tudo depende da posição que você tem, da postura que você tem em relação a hierarquias, por exemplo. Ok. Né? A educação tradicional, né? Os pais, eles não queriam muito saber da criança. Não tinha esse caminho de volta. Né? Era assim, eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Aquelas frases famosas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Enquanto comer do meu angu e morar embaixo do meu teto. Ouvi muito isso, né? Exatamente. Você ouviu isso da sua mãe? Opa, que engraçada coincidência, né? Coincidência, o que mais? Então, essas frases são muito características da educação tradicional. Mas não tem que existir uma questão hierárquica? O pai e a mãe não são hierarquicamente... Não tem que existir... Deixa eu mudar aqui. Não tem que existir uma questão hierárquica, meu Albuquerque? Eu acho que o que você está querendo me perguntar e que eu vou já responder, tem que existir uma relação de respeito, né? Perfeito. Porque, às vezes, você constrói uma relação hierárquica por poder, mas que assim que você se libera daquela relação parental, por exemplo, o filho sai de casa, não existe mais um respeito. Porque não foi construído. O poder não está mais ali. Você não precisa mais daquela figura paternal ou maternal, enfim. E aí, se você não construiu nada, o que você tem? Você vai ter que reconstruir toda a relação. Mas não existem filhos que tiveram pais que eram bem... Vamos dizer assim, como é que eu posso usar o nome? Para não ser cancelado. Pais foram muito autoritários e que, mesmo filhos depois saindo de casa... Ainda tem vínculo enorme de amor e de respeito? Mas tem vínculo de respeito, de amor, mas devido às proporções. Depende do que a criança sofreu ali, de como ela sentiu aquilo. Né? Quando a gente fala de traumas hoje em dia, e trauma é uma palavra grandona, mas a verdade é que os traumas na infância, eles acontecem como mini traumas. O trauma não é o que aconteceu com você, sabe? Não precisa ser um episódio grande, não precisa ser uma violência, sabe? Ele podem ser mini coisinhas que você sentiu muito forte. E aí aquilo você vai carregar para o resto da sua vida. Então, se você tem geralmente essa relação que o pai não ouve os filhos, que o pai não leva em consideração as emoções, os sentimentos dos filhos, ou a voz dele, o que ele quer, né? O que está acontecendo naquele momento, por que você está agindo assim, por que será que você está pensando assim? Não existe o caminho de volta do respeito, né, do pai para o filho, existe só do filho para o pai. Essa relação não é construída dessa forma, entendeu? Entendi. E aí a gente cresce baseado no medo, na coerção, com medo de ser punido, do pai tirar aquilo que a gente mais ama, de repente, sei lá. E esses medos e esses traumas, eles repercutem para a pessoa e acaba repercutindo para a sociedade toda, né? Totalmente. Então, assim, o seu trabalho, Mel, é uma mudança de mundo mesmo, né? Porque as crianças vão ser o nosso futuro, não é isso? Exatamente. A gente trabalha também aqui no Clube Empreendedor Brasil com alguns projetos. Um dos projetos que é um projeto espetacular chamado Banco Acredita, do empresário Nelson Tanuri. E a gente tem um sociólogo que trabalha aqui com a gente e que a gente conversa muito sobre... pessoas que não tiveram acesso a algumas oportunidades, vamos dizer assim, né? Principalmente alimentação. E algumas coisas a gente não consegue trabalhar tanto porque é uma questão cognitiva que ele até conversa com a gente, que é o seguinte, isso é mais alimentação. Então, isso já está sendo trabalhado, né? Já da alimentação na infância, isso é muito importante. Com certeza. E aí você acha que essa nova vertente, né, que eu já dei uma olhadinha, vem do Adler também, de alguns outros estudiosos,
muitos cientistas também, tem muita ciência por trás disso. Não é novo, tem muita ciência, muita pesquisa. É impressionante porque você vê, além de você ver em casa que funciona, é uma coisa impressionante. Até eu tenho 3 filhos, eu já testei. Não testei, mas assim, eu senti necessidade. Eu entrei nesse mundo, inclusive, por conta disso. Sim. Estava grávida do meu 3º, e eu vi que as relações ali estavam ficando confuso o ambiente familiar. Eu precisava de uma ajuda, certo? Ok. Então, comecei a ler, pesquisar, comecei a assinar uma coluna sobre pais, para pais e filhos, uma revista aqui do Brasil, morando lá, e falando sobre parentalidade, falando sobre relações. Então, eu falei, eu preciso de ajuda, porque com o 3º filho, as relações todas mudam, ficam múltiplas relações, né? Entre cada filho, entre cada um é um indivíduo, né? Exatamente. E entre cada filho, entre cada pai, o sistema familiar muda completamente. Né? E eu não queria ser aquela mãe que grita, sabe? Eu acho que o fundamental disso, e a base de todo esse pensamento, é você voltar e você pensar, quem é a mãe que eu quero ser? Será que essa mãe que eu estou sendo é a mãe que eu gostaria de ser? Ou a melhor mãe que eu poderia ser, tanto para o ambiente familiar, quanto para cada criança, porque cada criança é diferente, né? Ou qual é a casa que eu gostaria de estar, assim? Qual era o ambiente familiar que eu gostaria? Será que essa gritaria da manhã, esse caos na hora de sair de casa, será que não dá pra gente melhorar isso? É isso que eu quero? Não é o que eu quero. E aí, às vezes, você fazendo pequenas mudanças, você já vai ajustar e isso vira uma bola de neve. Quando você tem uma manhã maravilhosa, seu dia vai ser muito bom. Sim. Né? E aí você acha que a partir dessas estratégias e técnicas da parentalidade e educação positiva, né? A educação positiva. Você consegue formar isso melhor. Com certeza. Né? Então, tá. Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci, daqui a pouco eu volto. Sobre Ítalo, coloca aí... Sobre alimentação, complementando sobre alimentação. Eu voltei, porque tudo é assim, né? Claro. A gente fala das técnicas, né? Das ferramentas, que a gente nem gosta, como profissional, a gente não gosta de falar de ferramenta. Mas a verdade é que a ferramenta, ela ajuda você a sair do caos. Sim, eu acho que assim, o que eu estava querendo chegar era, a alimentação já é notório e já está sendo óbvio, o governo já trabalha em cima disso para ter uma alimentação básica na infância, para a pessoa ter uma questão cognitiva melhor. Né? Difícil, porque depois que passa e não se alimentou direito, nem a gestante, nem a puérpera, nem o bebê, nem a criança, fica difícil depois, né? Não tem como retomar, né? Então é mais difícil. Mas as conexões neurais continuam acontecendo ao longo da vida. Continuam acontecendo. Antigamente, até na década de 90, achavam que você nascia com aqueles neurônios e você não criava novos. Novas conexões, né? surgem? Surgem. Então, há tempo ainda de mudar esse cenário, mesmo para famílias que já têm crianças mais velhas, adolescentes, até adultos, às vezes. Relações. As relações. A gente está falando de relações. E mesmo as crianças que estão ainda com problema de falta de alimentação saudável, ainda estão, que o governo ainda está... Eu não tenho conhecimento desses projetos. Mas dá tempo ainda de recuperar. Bacana, isso é importante. Porque quando você vai estimulando os caminhos neurais novos, os aprendizados novos, as experiências novas, você vai praticando aquele novo caminho que nunca foi explorado, né? Bacana. E aquele neurônio ainda está ali esperando uma chance antes dele ser podado, né? Excelente. A gente tem 2 podas importantes, com 2 anos e com 14 anos. Então... Como é que é? A gente tem 2 podas neurais importantes. Ok. Com 2 anos... Porque a criança já aprendeu a andar, já aprendeu a engatinhar, já desenvolveu muita coisa que ela não precisa mais daqueles neurônios. Ok. Né? Então, ela lima aqueles neurônios. Aqueles neurônios já aprendeu? encolhem e ficam... Acabou. Ok. Então, ela precisa focar, né, na verdade, as energias daquele organismo, focar nos novos caminhos neurais que precisam ser treinados para poder serem fortalecidos para outras habilidades. Ok. E aí, com 14 anos, tem a segunda poda importante. 12 ou neural. 14? Desculpa, 14. 14. Isso, 2 e 14. Ok. E aí tem também essa outra poda neural que é meio que uma renovação para aprendizado de outras coisas. Isso. Aquela história de que a criança forma o seu caráter até 6 anos de idade, continua validado, mais ou menos, não sabe, não fala muito disso, não se fala muito disso? Não, continua. A questão é, quais são as bases que essa criança está tendo em casa, né? Porque eu entendo aqui que a escola tem tem uma base de contato muito grande com a criança, né? A criança fica muitas horas na escola. Claro. Mas a casa também precisa ter esse cuidado. Obviamente. Né? Então, quando você se sente seguro e o seu... quando a gente fala de cérebro, o cérebro da criança ele fica muito em alerta por muitas coisas que, na verdade, não deveriam ser perigo.
Né? Quando o nosso cérebro entra em perigo, a gente explica o cérebro com a palma Isso é uma coisa ancestral, não é isso? Ancestral, Ok. ancestral. Isso é o cérebro reptiliano. A gente explica o cérebro com a palma da mão, para vocês entenderem, como eu não tenho meu cérebro aqui. O cérebro que ela tem, que é um cérebro... É um cérebro... O né, cérebro de dela plástico. está aqui, ela está falando de Meu outro. Meu tá muito bem, muito obrigada. Então, a gente explica o cérebro assim. Isso aqui é a nossa testa, né? É o nosso neocórtex, que é onde a gente tem os pensamentos mais sutis, tomada de decisão, as nossas escolhas... Na frente? A nossa inibição, aqui na frente. A nossa inibição, tipo, opa, vou frear aqui o carro, opa, não vou fazer Que é onde isso, a bebida que é melhor. atua, né? Bebida alcoólica atua mais isso aí, né? Que aí você diminui ali, ok. A sua inibição, Isso, sim, exatamente. diminui a inibição. Tá, então... Então, a criança não tem essa parte toda formada, e agora eu já perdi até o meu fio da meada, porque eu não sei para que eu estava explicando isso. Não tem problema. Mas, do cérebro reptiliano. Reptiliano, isso. Então, quando a criança está em perigo, a amígdala, ela dispara um alerta, certo? Ok. Que antigamente, né, nos tempos da caverna, Perfeito. tinha realmente animais ali, você tinha que lutar pela sua sobrevivência. Ok. Então, seu cérebro reptiliano que desce aqui pelo pescoço era acionado e continua sendo acionado quando você se sente em perigo. E você precisa sobreviver. Então, você, como a gente fala em inglês, se chama flip the lid. Porque a sua amígdala faz alerta e você perde o seu topo da cabeça. Você perdeu a cabeça. A gente não fala? Putz, Sim. você perdeu a cabeça. Ficou louco. Enlouqueceu. Reagiu, sei lá. Sim. São os nossos instintos, Instinto. né? De luta, fuga ou paralisia. Sim. Certo? Você nunca sabe o que Luta, vai fuga, ser. paralisia. Perfeito. Que é o cérebro E a reptiliano. criança tem esse disparo e ela faz o tal do tantrum, que em português Exatamente, a birra. birra. Que eu não gosto de falar nesse nome, né? Porque eu acho que é muito pejorativo. Mas Tem outro elas que a gente possa usar, não? são comportamentos desafiadores. Opa. Comportamentos... Atenção, empreendedor, quando seu filho estiver fazendo birra, você fala, ele está tendo comportamentos desafiadores. E o empreendedor, eu acho que sofre muito com isso, porque ele se dedica muito tempo. Não tem muito dia, noite, não tem fim de semana, dia de semana. Exatamente. Então, às vezes, uma semana que foi difícil para o empreendedor, por exemplo, que não conseguiu estar ali presente, não conseguiu ficar um pouquinho mais com o filho, ajudar ali no dever de casa, às vezes é a gota d'água para o filho perder a cabeça. Flip the lid. E que é isso que acontece com a criança. Não é só o tigre entrando, ou realmente um assaltante Pode ser vindo qualquer te pegar. coisa. Pode ser o docinho que você não deu, o biscoito que partiu no meio, ele não quer o biscoito partido no meio. Eu já vou entrar, eu tô só levantando sua bola, hein? Daqui a pouco eu vou cortar, porque eu levanto, depois eu corto. Tudo bem. Tá? Tô acostumada. Então, beleza. Não, eu faço aqui com todo mundo, não é só Mas você, não. Isso, a criança tá sempre ali. Às vezes é o dia inteiro, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? A birra o dia inteiro, a birra toda hora, entendeu? Mas é porque é isso, ele vê perigo em tudo, ele vê aquele tigre em qualquer coisa. Então, se a gente não entende disso, como adultos, cuidadores, quem quer que seja que esteja cuidando dessa criança, e ajuda ele a se acalmar, ajuda o sistema dele a voltar ao equilíbrio, ele não vai treinar esse caminho neural. E se ele está sempre em alerta, tipo, ai, será que minha mãe vai chegar estressada? Será que alguém vai gritar comigo? Será que eu vou ter comida hoje no prato? Ai, meu Deus do céu. Se ele fica assim toda hora, o corpo dele não tem energia para desenvolver essa parte do cérebro. Eu vou entrar logo. Vem cá, então assim, a criança tá lá, ela quer o docinho. Você já tá rindo. Vamos nessa. Eu acho que a gente tinha que contar aqui o que está acontecendo. Vamos lá, ela quer o docinho. Nessa mesa aqui. Daqui a pouco a gente conta. Ela quer o docinho, ela fala, eu quero. Começa a dar um escândalo, eu quero. Eu na minha maravilhosa ignorância da educação parental e educação positiva, né? Parentalidade positiva e educação positiva, acho o seguinte, tem que ter isso. Mas o que você está querendo? Porque é um comportamento inadequado. Exatamente. Que a criança tem que entender que aquilo ali não é bom. Porque se você entende que o neocórtex está sendo não sei o que lá, e fala, meu filho, o que eu acho? E posso falar muita gente, por isso que é bom falar sobre isso. Acho o seguinte, ele vai entender que você é mole. Que ele pode dar esse tantrum, essa birra o tempo inteiro, porque você vai deixar. E que você entende. E ele não vai entender, por exemplo, se uma criança vira e fala assim, eu não quero mais isso, toma! Aí dá pro tio o brinquedo dele. Aí o tio pega o brinquedo e fala assim, vou guardar esse brinquedo, então vou levar. Porque ele tem que aprender, contando um caso, ele tem que aprender que se ele deu o brinquedo e eu dar de volta o brinquedo para ele, ele vai saber o seguinte, então posso dar as coisas que depois elas voltam. Disserte sobre. Ai, Jesus. Ai.
Não tem uma questão de Demandou todas aprendizado? as minhas energias Não aqui. não tem uma questão de aprendizado? Minha luta ou fuga, paralisia tá aqui, ó. Não, agora é sério, porque as pessoas já acham o seguinte, tem que dar bronca, tem que falar, tem que... Pois é, eu entendo isso. E isso vem da criação que a gente teve lá Mas está atrás. errado isso, pelo que vocês estão... Completamente. Mas por quê? Mas isso é o que a gente aprendeu. É o que a gente Mas ele aprendeu. não vai aprender? E desaprender é um trabalho do cão. Muito pior que aprender. E vou te dizer, demanda muita dedicação, muita paciência, muito mantra, muito conhecimento para você falar, não, eu tô indo pelo caminho certo. E você vê com o tempo que o comportamento da criança muda. E essa relação, esse tempo da birra muda. Vai encurtar e vai demorar mais a acontecer de uma situação para outra. Claro que tudo depende do que aconteceu. Se foi uma semana difícil, se a criança mudou de país, entendeu? Entendi. Se tá ali estressado, longe dos pais, longe dos irmãos. Do que cotidiano foi a dela, situação nesse exemplo que fofinho deu aqui. Que mais? Então, você tem que ler o ambiente e pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é mesmo só o doce que ele está querendo? Mas ele não Porque tá... não é. Nunca é. Nunca é o doce. E aí, se por acaso é o doce e você não está conseguindo pensar, peraí, o doce não vai rolar agora. Não vai ter o doce, porque você precisa comer. Eu sou responsável por você. E com o tempo você vai conseguir ter esse diálogo. Que eu tenho Mas muito a criança com meus vai filhos. entender? Naquela hora da birra, não, porque ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça. Até ele voltar com esse cérebro pensante para funcionar, ele precisa de alguém para corregulá-lo, que é o adulto responsável. Que se ele não sabe disso, ele não vai ajudar. Ele vai irritar, vai gritar, vai sair correndo, vai bater a porta. Não sei o que ele vai fazer, porque ele também está desregulado. Se você não sabe, não tem consciência do que está acontecendo com o cérebro do seu filho, você não vai ter capacidade de se acalmar para ajudá-lo a se acalmar. E naquele momento ele não pensa. Mas ele não tá absorvendo conhecimento na birra e com as... Não tá absorvendo conhecimento? Não tá. Por exemplo, se ele fala, eu quero doce, tanto dele gritar, e o pai... Porque você vai estancar o mau comportamento que, na verdade, está te atrapalhando, que está barulhento, está te enchendo o saco ali naquele momento. Você está estancando o comportamento, você não está criando nenhuma habilidade para ele. Você acha que você está ensinando a ele, mas você não está. Você está só ensinando que se ele fizer isso, você vai gritar, você não vai ouvir, você vai e aí ele não ignorar, faz mais. Mas você vai ignorar. Ele sabe que o resultado de uma birra... Por medo, que é assim que a gente cresceu. Quando Isso o pai não está abre o certo? olhão assim, você nem sabe o que você estava fazendo, mas você para. Aquela mãe que não Mas faz você- eu trincar o dente. Mas aí é aquilo que eu te falei no começo. Mas isso Você é ruim, necessariamente? Você volta às bases. Você pergunta assim, essa é a relação que eu quero criar com meu filho? Eu quero que ele me obedeça por medo? Ou eu quero que a gente tenha uma relação maravilhosa em que eu entendo o que está acontecendo? Eu entendo que isso muda a relação de pai e filho, mas eu imagino, com certeza. Completamente. Não, você está dizendo que é para melhor, você tem muito mais estudo do que eu, obviamente, muito mais do que muita gente está nos vendo aqui, então é importante dizer isso. Mas assim, ele vai aprender o limite? Ele vai aprender... Aonde você chega no limite? Na hora da birra, a criança não aprende nada. Nada. Aí acabou a birra, aí entra na questão de ensinar o limite. Quando a criança se acalma... Mas aí o assunto já passou, pô. Não. Quando a criança se acalma, e às vezes nem é naquele momento que você vai poder falar, porque às vezes você está no meio de uma festa. Tá. Aí você puxa ele pro ladinho, vai tentar acalmar a criança, para sair daquele momento de birra, baixar ali o cérebrozinho pensante de novo, mostrar que ele está em segurança, porque o organismo dele não está entendendo o que está acontecendo. Ele está fugindo Você do perdeu tigre. ali. Ele Sim. está fugindo do tigre. E pro organismo voltar, o nervo vago funcionar, o parasimpático acalmar, a respiração ofegante, ele está morrendo de medo ali, sabe? O organismo dele não diferencia. É isso que eu quero te explicar. Não diferencia o tigre do doce. Não diferencia. Entendi. Ou de você falar... E quando você fala com essa agressividade, a criança também fica com medo de você. Só que ela paralisa. Ela paralisa. E ela não está aprendendo. Então, quando a criança se acalmar, aí você vai conversar, vai resolver. Criar habilidade. Quando você negocia, vamos fazer um plano? Agora não vai rolar o doce. Porque eu sou o adulto responsável. Eu sou responsável por você. Você não comeu. Eu não posso te dar o doce, senão você não vai comer. Você precisa se alimentar. E eu sou sua mãe, eu preciso cuidar de você. Ponto. É o meu limite, tá? Tô estabelecendo os meus limites para essa criança. Ok. Começou o ensinamento aí. Exatamente. Depois da birra. Então, vamos fazer o seguinte. A gente guarda esse doce, eu embalo para você. Bota seu nome lá na geladeira, ninguém vai pegar. E a gente guarda para amanhã. Ou para depois do jantar, sei lá. Sim. Se você não quer dar doce de noite, para amanhã. Você vai fazer um plano. A criança vai se sentir ouvida. Vai falar, pô, minha mãe se preocupou
entender o que está acontecendo. Mas isso cria um ser humano melhor ou cria só uma relação melhor de pai e filho? Mas as bases da nossa sociedade estão em casa, né? É isso. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muda a nossa casa. A gente vai ter um cidadão mais trabalhador e respeitador e sabendo seus direitos e deveres a partir dessa educação ou vai haver uma porrada e o medo e o respeito imposto? O que você acha? Não sei, tô te perguntando. Com certeza a gente vai ter uma sociedade mais empática. Pessoas que se ouvem mais, que se respeitam, que dão os seus limites. Falam, olha, eu vou até aqui, mas isso aqui não tá legal pra mim. Entendeu? Ela vai aprender tudo em casa, de forma respeitosa. Vai aprender a impor os seus limites, a respeitar o limite do outro, a ouvir a opinião do outro, a entender o que o outro está sentindo, porque nesse momento a gente começa a falar assim, mas olha, eu acho que você está com tanta raiva, a mamãe não vai conseguir falar com você agora. Vamos esperar você se acalmar. E você começa a nomear essas emoções. Quando você nomeia... Se eu visse da minha mãe, eu ia ficar puto, que eu ia achar que era uma coisa... Que ela tá de onda com você. É, de onda comigo. Se fosse a minha mãe, eu ia falar assim, pô, ela tá sendo irônica. Irônica. Pois é, porque as crianças não estão acostumadas. Mas quando elas se acostumarem com essa nova relação... Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Porque um adulto, na verdade, numa discussão, tem que falar, olha, eu não vou falar com você agora, porque você está muito alterado, e eu não vou falar com você agora, senão vai dar problema, vai se engalfinhar e cair no chão. Não é isso? Com certeza. Não vai aprender, exatamente. Perfeito, perfeito. Temos aqui plateia, inclusive, no nosso estúdio. Você está ali na relação. É relação, é comunicação não violenta, é respeitar o outro. Que já começa desde pequeno. Começa desde comunicação pequeno. não violenta, isso é muito importante, é verdade. Com certeza. Porque o grito... É uma comunicação violenta. Com certeza. E dizem o seguinte, que quando você grita é porque... Eu não lembro onde eu li isso. Que as almas se afastam tanto que você tem que gritar pro outro te ouvir. Bonito, né? Não lembro de onde eu vi isso. E então, por isso que existe o grito. Ítalo, joga aí na tela pra gente, por favor. Bota na câmera geral pra gente dar uma olhadinha aqui. Parentalidade por Mel Albuquerque, muito bem. Então, estamos aqui com Mel Albuquerque no Brasil até agosto. Então, se você está querendo aí colocar na sua empresa e falar com os seus... Você tem muitas pais e mães na sua empresa. Mel Albuquerque. Esse equilíbrio é difícil, né? É difícil. Vamos lá. Próximo. Fotos maravilhosas. Tiradas por você? Sim. Excelente, hein? Ver muita família nascer é uma coisa mais linda do mundo. Então você tem toda uma base que te dá todo Com certeza. Antes de ter esse conhecimento todo, ou seja, foi um crescente, Crescente, sabe? né? Foi natural o negócio, né? Primeiro você... Mãe de 3, viu família se formando e foi estudando. Muito bacana. Lindas as fotos. Lindas. Lembra quem é essa criança? Lembro. Pode falar, não? Ah, melhor não, né? Então tá bom, vambora, passa aí. Vai que eu erro, troco o nome de um bebê por outro. Parentalidade, pode passar, Mel Albuquerque, muito bem. Bonitas. O que é tal parentalidade? Aí você escreve o seguinte, é o conjunto atualizado de práticas adotadas na criação dos filhos, envolvendo afeto, conexão, respeito mútuo e conhecimento sobre desenvolvimento infantil, visando o fortalecimento dos vínculos familiares, sempre falando de vínculo, né? Muito o desenvolvimento saudável do corpo e mente e do bem-estar das crianças. Pois é. Que a gente quer que o nosso Mas não tem que exigir. Eu vou insistir nisso. Eu acho bacana. Você está falando o seguinte: práticas adotadas na criação dos filhos envolvendo afeto. Olha só, afeto, você fala aqui, ó. Afeto, conexão, respeito mútuo, conhecimento. Ok. Aonde entra. Você falou, respeito entrou. Tá, ok. Mas quando a gente fala de hierarquia, você não pode numa empresa ser uma gestão horizontal. É muito difícil ter uma gestão horizontal numa empresa. Estamos falando com empreendedores aqui. Uma família pode se comparar com uma empresa? Pode. Mas quando seu chefe vê um defeito, uma coisa que você fez errada grita com você, não dá certo. Tá, Tom, a mãe ganhou nessa. Eu não tô conseguindo levar essa aí, hein? Tô gostando de ver, Mel Albuquerque. Muito bom. É só você se colocar como chefe da sua empresa. Você vai respeitar essa pessoa só porque ela tá gritando com você? Você vai aturar até onde você precisa. Aparecer um trabalho novo, você sai. Você troca. Você vai falar, cara, esse cara aqui não tá nem ouvindo minhas sugestões. Eu tenho aqui um planejamento para poder mudar essa situação. Ele não tá ouvindo. Tá gritando, eu não vou fazer nada. E aí você aceita. E aí a criança sai de casa, quando ela vira adolescente, ela vai buscar os seus pares, ela vai buscar quem ela se conecta. Se ela não se conecta em casa, ela vai se conectar com os amigos. E às vezes esses amigos não são os melhores amigos, né? Sim. Então, a gente tem que ter uma base para a criança voltar. Existe uma crença muito errada de que
se a gente for soft, se a gente for muito mole com a criança em casa, Sim. a criança não vai estar preparada para o mundo, que o mundo é cruel lá Você fora. não concorda com isso? Claro que não. Não concorda com isso? Porque se você não tem uma base sólida para você voltar em casa, você não vai sobreviver, você não vai ser resiliente, você não vai nem entender o que é ser resiliente, ser ouvido, e você vai replicar essa relação péssima que você tem ali com seu pai, por exemplo, num pai que grita, com um pai que é abusador, nas outras relações amorosas, de trabalho, de amigos. A gente replica isso tudo que a gente conhece na nossa casa. Então, se a criança não sabe nem o que é ser bem tratado, como é que ela vai querer ser bem tratada pelo mundo? Ela não vai saber. É muito bonito, mas é difícil aceitar esse discurso. Você tem difícil. visto essa resistência de todo mundo, de muita gente, aliás? Não, é uma descoberta. A gente fala que é uma jornada e não é piegas, é verdade. Sim, é uma porque você está jornada. estudando em lugares seríssimos, né? Não, eu tô falando... sim, com certeza. Mas eu digo assim, a jornada, quando você fala, cara, não tá legal, eu não sei o que eu preciso mudar, mas não tá legal. E aí você vai ter que se abrir para esse outro mundo, que é muito difícil, porque a gente foi criado nessa família patriarcal e baseada Sociedade na hierarquia patriarcal de poder. mesmo. Exatamente, nessa hierarquia de poder. A gente não nasceu assim, a gente não foi criado assim. E a gente... Mas aí você está querendo trazer... você não. Toda essa vertente que é grande, está no Pois é. Brasil muito forte, uma anarquia familiar? Não, meu Deus do céu. O nosso público que está rindo. Eu quero puxar de você o máximo que eu posso. Mas a questão é o seguinte, eu até perdi o fio da minha meada. Eu tava aqui com uma frase bonita que eu ia falar. De frente com Ponce, vamos lá, mel por mel. Cadê essa anarquia? É uma anarquia familiar, quase. Mas é isso. Tem que se a gente existir não... regras, tem que existir... Mas sabe o que tá... Eu sinto, assim, que as bases desse pensamento seu, de negar... Meu não, de muita gente. Tudo bem, mas aqui, né, Aqui, você tá eu e representando você. essa galera Tô aí que representando. precisa da minha ajuda, gente. Por favor, me procurem, porque os seus filhos merecem tudo de bom nessa vida. É verdade, tem toda a razão. De verdade. Eu, como Porque pai mais novo, um beijo pra Ana Beatriz. quando a gente... Tô seguindo você. Quando a gente olha pra trás, pra nossa infância, e vê, putz, olha quanta coisa ruim aconteceu, a gente se pega muito nisso, porque a gente não quer culpar nossos pais. Porque eles deram o melhor que eles puderam, com o que eles sabiam. A verdade é essa, a gente ama nossos pais. E como é ruim olhar pra trás e falar, putz, fizeram tudo errado. É muito difícil, você Mas tem engraçado, que eu tive trabalhar. pais que foram, mamãe nem tanto, mas um pai bem duro, e eu corria pra, quando ele ouvia a chave dele chegando em casa, eu corria pra abrir a porta. Que bom. Até uns 10 anos de idade. Que Corria bom. literalmente Que pra abrir a não porta. era todo ruim, mas assim, tem muita coisa. Se você for futucar aí, que eu não posso falar das coisas, né? Eu não posso... A gente não contou a verdade pra galera. Vai ser só no final, vai ser só no final. Vamos lá. Mas é Continuando isso. aqui. Pode passar, Ítalo, tem mais coisa aqui. Qual o objetivo, né? O objetivo que a Mel aqui colocou. Capacitar indivíduos, sejam eles pais, cuidadores, profissionais da área da infância e adolescência, ou mesmo equipes em ambientes corporativos, atenção você empreendedor, com conhecimentos, ferramentas e apoio emocional. Então existem ferramentas já didáticas para isso. Ok. Existe. Ambientes corporativos com conhecimentos, ferramentas e apoio emocional para promover um ambiente familiar e educacional, bem como um ambiente de trabalho que favoreça o desenvolvimento saudável e integral das crianças e jovens, além de promover o bem-estar emocional e a produtividade no meio corporativo. Busco proporcionar recursos práticos e insights fundamentados para fortalecer os vínculos interpessoais, cultivar uma comunicação não violenta e empática e nutrir a resiliência em todas as esferas da vida. E é Lindíssimo verdade. texto, É hein? lindo, mas é verdade. E é verdadeiro, né? Não é? verdade. E tem ferramentas para E isso. tem ferramentas. A gente não gosta de focar muito em ferramenta, porque a gente acha que as pessoas precisam mudar a forma de ver os seus filhos, trocar a lente dos óculos com que elas enxergam os filhos, sabe? Ok. Mas as ferramentas tiram a gente do caos. É verdade. Vou fazer um exercício com você. Ok. Não abre a boca. Não levanta. Não mexe o braço pro lado. Agora eu vou trocar. Ok. Levanta. Vou levantar. Tô falando. Levantei. Você não- Abre a boca. Ah, Fecha a boca. Olha pro lado. Olha pro outro. eu tô seguindo tudo, hein? Qual é a sua experiência, assim? O que você achou? Da primeira parte pra segunda parte? Você tá muito espertinho, hein? Não tá legal esse meu exercício. Porque eu fiz tudo que você falou, né? Mas a ideia... A ideia era qual é a ideia, o cerne da questão? É porque a gente, às vezes, não pede o que a gente quer. A gente não tá sendo direto. A gente fala, não, corre! E aí a criança só ouve e corre. Aí ela corre. A criança não consegue processar, por exemplo, o negativo. Às vezes a gente se esgoela
e a gente se libera uma energia desnecessária porque a gente não está se comunicando bem com nossos filhos. Então, a gente explica e mostra por exercícios assim, por exemplo, com os pais, para eles entenderem, putz, é verdade, eu não tô falando direito o que eu quero do meu filho, sabe? Não estou sendo clara. Tá, entendi. Às vezes, de baixo você ser claro. Às vezes, em vez de você fazer uma demanda, fazer uma pergunta. O que você acha, filho, que a gente faz depois que a gente come? Por exemplo, lá em Londres, a gente, né, raspa o prato e bota na máquina de lavar. Em vez de falar, tira esse prato, vai, não sei o quê. Entendeu? A gente fala assim, filho, o que você acha? O que a gente tem que fazer antes de ir para a escola? E aí a criança, peraí, eu vou fazer isso. Filho, convida ele para participar da rotina. Isso não é natural para pessoas da nossa geração. Pois é, mas não é natural para ninguém. As pessoas, quando ouvem isso de profissionais como você, dizem assim, isso não adianta, vai ficar vai ser... tem que falar, paga, lava o prato. E às vezes a criança tem um plano muito melhor, uma ideia muito melhor do que a gente nem pensou, sabe? A gente fala assim, filho, tem uma questão aqui, não tá legal, essa rotina da noite. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar? E a criança, às vezes, vai ter planos muito legais. E a gente vai falar, é verdade. E a criança se sente ouvida, parte, pertencente, porque essa é a necessidade de todo ser humano. Sentir pertencimento, se sentir pertencendo ali. E ouvido, isso dá certeza que, óbvio, com a sua crença, que esse indivíduo vai ser um indivíduo muito melhor para uma sociedade futura. Você não acha? Eu concordo. Não acho, não tô brigando não, tô falando... Eu sei. Pode ser... Não sei, agora porque você sabe que eu sou do time, do contra, que é muito bem. Ainda mais nessa cadeira aqui. Exatamente. Mas eu sei que você já está se é verdade. Outra coisa, por exemplo, a gente vê geração, temos aí os baby boomers, né, que vieram ali e tem uma educação muito, muito rígida dos pais. Temos depois a geração X, né, que veio também com uma... menos um pouco, que os pais liberaram mais um pouco, então a geração X ainda mas ainda teve mandavam muito, né? Muita autoritarismo, talvez, mas de uma forma mais light. Temos os millennials, ou Z, que já deu um probleminha, porque as gerações anteriores, os próprios baby boomers que tiveram a Z, já largaram mais, já tiveram os primeiros filhos, aquela coisa, e já foi um problema. Eu lembro que, hoje em dia não se fala tanto, mas falaram tão mal dos millennials e Z, e agora estamos com os... millennials... que são X, eu tô confundindo, eu acho. Baby Boomers, X, né? O Millennium, aí vem a Z, desculpa. Isso. Millennials, então é a coisa toda. E aí vieram o Z. O Z tá tendo uma revolução, se você for ver eu acompanho muito, falando de empreendedorismo, de discussões em geral, de sociedade. A reclamação da geração Z é muito grande, que a geração Z é muito imediatista, que ela não quer trabalhar, que ela quer ser só feliz, que não sei o quê, que vai ter uma demanda de mercado grande, que a geração Z não vai conseguir ocupar, que a nossa geração, Millennial e o X, nós aqui, vamos ter que voltar para tomar conta desse mercado, porque eles não têm essa nem vontade, nem maturidade emocional para lidar com isso. E aí tá vindo a Alfa, que vem, pelo menos no Brasil, estou vendo que na Inglaterra também, com uma batida muito forte da educação parental, positiva. Né? Você acha que essa geração alfa, então, melhora a geração Z? Você entende o que eu estou perguntando? Entendi. Porque essa Z não foi parental. Não foi. Foi liberê. Você fala muito disso, né? Dos extremos, né? Tem isso, né? Ou você vai pro tradicional, ou pra educação tradicional. Oi, meu amor. Já vou, tá? Já vamos. Pode. Vamos lá. Ou você vai pela tradicional, né, autoritária e tal, ou você vai para o outro lado da moeda, que também é tão ruim quanto ser permissivo. Talvez esses pais dessa geração Z tenham sido permissivos, né? Tenham deixado rolar, falavam, ei, não sei o que fazer aqui, sabe? Eu vou ser a mãe legal, ou não sei o que fazer, tá perdido. Ou ficou muito afastado e encheu de presente e sei lá. Entendeu? Então, a nossa ideia é você achar o caminho do meio. É achar o caminho do meio da minha cara, né? Achar um equilíbrio entre não ser isso, não ser aquilo, mas achar o equilíbrio também para sua família, entendeu? Perfeito. Mas, assim, a base é toda igual. É isso. É respeito mútuo, é ser ouvido, é levar as crianças em consideração. Por que uma criança de 4 anos, por exemplo, não pode ser ouvida? Ela tem que ser ouvida. Ela tem que se sentir ouvida desde cedo. Ela tem que liberar o corpinho dela para se sentir seguro e em estado de segurança na casa dela para desenvolver outras habilidades. Perfeito. Né? Se a criança está sempre em estado de defesa, ela não vai desenvolver as outras habilidades.
E aí a gente vai ter que depois tentar resolver em terapia. E olha só, que perda de tempo, que loucura. E que, né? Perfeito. Eu acho o seguinte, eu acho que... Não, tá muito bem explicado. A gente já estourou nosso tempo aqui, mas assim, tá muito bem explicado. Eu acho que foi muito bacana. Eu acho que essa questão de educação parental positiva, parentalidade positiva, pode ser que ela está sendo comprovada, né? Está sendo comprovada em estudos e não é uma brincadeira, não são pessoas que estão se arriscando no negócio, que acham, né? São comprovações. Sim. E isso, eu posso até arriscar que isso seja uma atitude sustentável para o mundo, né? A gente vai falar a sustentabilidade. Empresas que ensinam sobre educação parental sejam empresas mais sustentáveis, porque estão criando pessoas melhores para o mundo. Então, e as empresas hoje elas estão pensando muito nisso, acho que é importante. Então, Mel Albuquerque, mande isso aqui para os nossos empreendedores, empresários que estão aqui com equipes, um recado da educadora parental e levantadora de bandeira da educação parentalidade positiva. Um recado para todo mundo. Eu quero que vocês se sintam abraçados. Eu sei que não é fácil ser pai, mãe e empreendedor. Não é difícil ser pai e mãe de qualquer jeito hoje em dia. É muito, muito complicado. Então, vocês precisam estudar realmente, ter um pouquinho de informação para entender e adequar as expectativas ao desenvolvimento dos seus filhos. E existe ajuda para isso. Dá como você mudar a sua casa, seja em qual idade quer que seus filhos estejam, né? Em qualquer idade é possível mudar essa relação, reconstruir laços, se reconectar, para você ter um adolescente saudável, um adulto saudável, aberto para o mundo, que possa ter o melhor do mundo, né? Tá ali, a gente fala thriving, né? Esqueci a palavra. Sendo bem sucedido e enfim, atingir o seu melhor, né? Que a gente quer dar as ferramentas emocionais e enfim, bem-estar físico, né, de saúde mental e física, para ele atingir o melhor, o potencial dele ser atingido, né? Eita, me enrolei total. Perfeito, não, mas você está certíssimo. Mas busque informação, é possível mudar as relações, há muitos profissionais aqui no Brasil e fora também que vão ajudar, muito curso, muito vídeo, muito livro, então, assim, busquem ajuda, que é possível mudar. Perfeito, gente. Para entrar em contato com a Mel Albuquerque, como é que é a sua arroba? Instagram? @melalbuquerque.oficial. melalbuquerque.oficial. Maravilha. E o Clube Empreendedor Brasil também está fazendo aqui algumas indicações para empresas e grupos de empreendedores com a palestra da Mel Albuquerque também. E para quem ficou até o final, temos uma novidade. Eu sou irmão da Melissa, tivemos o mesmo pai, mesma mãe, maravilhoso. A gente discute bastante sobre essa questão e achei fundamental ela como uma grande empreendedora que ela é internacional, literalmente, vir aqui conversar com a gente, porque o que tem de bom aí eu trago sempre aqui para os nossos empreendedores e eu trouxe o que há de melhor, né? Obrigada, então é isso, gente. Um beijo grande e vejo vocês na próxima. Não esquece, liga o sininho, curte esse vídeo e compartilha com quem tem filhos aí, quem é empreendedor. Um abraço grande, pessoal. Tchau, tchau.